Mas o que será que o Thorfinn tá fazendo ali parado? Então, é que o Cobra tá lendo a Bíblia lá dentro. Porque o velho mestre não sabe ler. Aí o Thorfinn tá lá, xeretando. Então isso quer dizer que o Thorfinn também é cristão? Não é isso. Mas ele disse que achou tudo muito interessante e gostou. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Vinland Saga é um anime que é bastante famoso atualmente, principalmente pelas suas mensagens bíblicas. É muito mais do que uma história de vikings, batalhas e vingança. Ele carrega de forma profunda e muitas vezes silenciosa reflexões que se conectam diretamente com os princípios centrais do cristianismo, principalmente quando falamos sobre perdão, transformação, amor ao próximo e o vazio da violência. E é justamente nesse ponto que a obra começa a dialogar, ainda que de forma indireta, com princípios que o cristianismo ensina há séculos: a luta interior, a necessidade de redenção e o confronto entre a carne e o espírito. Ao acompanhar a jornada de Thorfinn, não estamos apenas vendo a história de um guerreiro em busca de vingança, mas sim o retrato de um coração perdido, consumido por um propósito que nunca será capaz de satisfazê-lo. Essa busca cega por justiça própria revela algo que é extremamente atual. O ser humano, quando tenta resolver sua dor longe de Deus, acaba se afundando ainda mais nela. O vazio que Thorfinn carrega não é preenchido pelas vitórias, nem pelo sangue derramado. Pelo contrário, cada batalha só evidencia ainda mais a falta de sentido em sua existência. E é nesse cenário que a mensagem começa a se aprofundar, mostrando que a verdadeira transformação não vem da força nem da conquista, mas de algo muito mais difícil: a mudança do coração. Assim como no cristianismo, onde o homem é chamado a abandonar sua velha natureza para viver algo novo, Vinland Saga constrói uma jornada que confronta diretamente a ideia de que o poder resolve tudo. A história nos prepara para entender que a maior guerra não é travada com espadas, mas dentro da própria alma, e que vencer essa guerra exige mais do que força, exige rendição, humildade e, acima de tudo, o amor. O que foi? Ainda tá pensando demais? Será que uma pessoa pode de verdade mudar? O que é preciso para mudar? Escuta, Thorfinn. Você costumava ser um guerreiro, não é? Ninguém, olhando pra você agora, ia acreditar que você costumava ser um guerreiro. As pessoas podem mudar, Thorfinn. E eu acho que você já tá passando por esse processo de mudança pra melhorar. O anime de Vinland Saga conta a história de Thorfinn, que é o protagonista da obra. E sua jornada começa por uma série de traumas que mudam sua mentalidade e personalidade completamente. E com isso, Thorfinn busca vingar o seu pai, que foi morto por um mercenário chamado Askeladd. Ele fica com tanta obsessão em matar Askeladd que ele começa a ficar tão obcecado que ele começa a ficar preso nesse objetivo. Ele fica tão preso nesse objetivo que ele esquece sua família, seus amigos e até mesmo de viver sua própria vida. No início vemos um Thorfinn criança, extremamente bondoso e sem maldade no coração. Ele sonhava desde pequeno em ser o grande guerreiro viking, assim como seu pai, chamado Thor. Thor era um grande guerreiro dos John Vikings, porém ele abandonou tudo e toda a violência para viver em paz como um simples fazendeiro. Seu desejo era que seu filho Thorfinn vivesse longe da violência, e com isso, ele deu ensinamento ao seu filho. Ele diz para Thorfinn que um guerreiro de verdade não precisa banhar uma espada, pois para ele, a verdadeira força está no perdão e na proteção da vida.
As últimas palavras de seu pai marcaram Thorfinn por diversos anos. É aí que entra uma das grandes relações com o cristianismo e as mensagens que são transmitidas no anime. Nós somos parte da criação de Deus. A diferença é que podemos ter o domínio sobre coisas, pois fomos criados à sua imagem e semelhança. Sendo assim, o seu próximo também é uma extensão de Deus. E em meio a tantas guerras mostradas no anime, percebemos que a vida humana, por mais valiosa que seja, é reduzida a nada, com corações cheios de maldade e ódio. E a famosa frase, você não tem inimigos, representa exatamente que o inimigo não está sempre no próximo, mas em nós mesmos, em nossas próprias decisões e atitudes, em nossos próprios corações corrompidos. Em Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27 está escrito: quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. A palavra condena o ódio, e o anime mostra a todo momento que o ódio gera mais destruição e mais mortes. Sendo assim, percebemos que estamos aqui não para destruir a obra divina de Deus, mas para servir uns aos outros. Você quer uma espada, Thorfinn? Ela serve para matar pessoas. Quem é que você vai matar usando essa espada, meu filho? Os inimigos. E quem são os seus inimigos? Gente igual ao Halfdan. Escute com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. Não existe ninguém no mundo que mereça ser machucado. Thorfinn ficou cerca de 10 anos cego em sua jornada pela vingança, desde a infância até a sua adolescência, até o início de sua vida adulta. Sua motivação era desafiar Skellad em um duelo para provar sua verdadeira força. Durante esse período, Thorfinn se tornou um viking extremamente frio e sem alegria no coração, e enfrentou vários inimigos experientes. A vingança e o ego podem acabar te destruindo mentalmente, porque você acaba colocando ele acima de tudo e se importa em ter a vitória em cima da derrota dos outros. E foi isso que aconteceu com ele. Thorfinn acabou se tornando um ser frio. O mais surpreendente é que no final, não foi o Thorfinn que matou Skellad. Durante um golpe de estado, Skellad mata o rei da Dinamarca, em um ato rebelde para proteger o país de Gales. Sabendo que iria morrer de qualquer jeito, ele se sacrifica e deixa que o príncipe o matasse para consolidar o seu poder como novo rei do país. Quando Thorfinn viu Skellad morrer na sua frente, porém não pelas suas próprias mãos, ele não sentiu satisfação. Ele ficou completamente perdido e sem nenhum propósito, pois a sua vida toda estava centrada em matar Skellad. E depois disso, ele viu que ele não tinha lugar nenhum, não tinha esperanças e não tinha propósito. A vingança não levou ele a lugar nenhum, apenas destruiu a sua alma. Isso tudo conecta com um versículo em Eclesiastes, onde diz: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade, e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Nesse versículo, o rei Salomão não está dizendo que conquistar as coisas é errado, mas ele mostra que quando Deus não está no centro, nada faz sentido no final. Tudo vira passageiro, tudo perde valor real. Você pode até ter tudo por fora, mas por dentro ainda vai estar vazio. Isso aqui é quase um alerta. Não adianta viver só correndo atrás de coisas desse mundo achando que isso vai resolver tudo, porque não vai. Só Deus preenche de verdade. Já o resto é só momentâneo. Em Marcos, capítulo 8, versículo 36, está escrito: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse versículo é uma das falas mais profundas de Jesus, porque ele confronta diretamente aquilo que muitas pessoas colocam como prioridade na vida: sucesso, dinheiro, status, prazer e reconhecimento. Quando Jesus fala sobre ganhar o mundo inteiro,
Ele está se referindo a conquistar tudo o que aos olhos humanos parece ser o máximo: poder, riquezas, fama e controle. É como se alguém chegasse ao topo de tudo que o mundo oferece. Mas então vem a segunda parte, que é ainda mais forte: e perder a sua alma. Aqui Jesus muda completamente a perspectiva. Ele mostra que existe algo infinitamente mais valioso do que qualquer conquista material: a alma, ou seja, a vida espiritual, a eternidade, o relacionamento com Deus. A ideia central do versículo é o contraste: de um lado, tudo o que é temporário, e do outro, aquilo que é eterno. O mundo oferece coisas que passam, o dinheiro acaba, a fama diminui, prazeres são momentâneos, já a alma é eterna. Então Jesus está dizendo basicamente: não faz sentido trocar algo eterno por algo que vai desaparecer. Esse versículo também é um alerta. Ele mostra que é possível alguém vencer na vida aos olhos do mundo, mas está espiritualmente perdido. Alguém pode ter tudo por fora e estar vazio por dentro. Pode conquistar tudo que sempre quis, mas ainda assim sentir que falta algo, porque ignorou o que realmente importa. Além disso, Jesus não está dizendo que coisas como trabalho, dinheiro ou conquista são erradas por si só. O problema é que quando essas coisas ocupam o lugar de Deus no coração, quando a pessoa vive apenas para isso, ela começa a negligenciar sua vida espiritual, seus valores e seu propósito. Perder a alma não significa apenas algo futuro, mas também um processo que começa aqui. É quando a pessoa vai se afastando de Deus, endurecendo o coração, vivendo sem direção espiritual. É uma perda silenciosa que muitas vezes nem é percebida de imediato. Esse versículo também convida a reflexão pessoal. O que você está priorizando hoje? O que tem ocupado seus pensamentos, seu tempo e suas decisões? Jesus está chamando a gente a avaliar se estamos investindo mais no que é passageiro ou no que é eterno. No contexto em que Jesus fala isso, ele também estava ensinando sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Ou seja, viver com Deus muitas vezes envolve abrir mão de certas coisas, mas isso nunca é perda, é troca por algo muito maior. No fundo, essa frase de Jesus revela uma verdade simples e profunda: nada neste mundo vale mais do que a sua alma. Não existe sucesso que compense uma vida longe de Deus. Então o versículo não é só uma pergunta, é um convite a viver com propósito, com consciência e com olhos na eternidade. E foi basicamente isso que aconteceu com Thorfinn. Ele buscou vingança sua vida inteira, mas no final ele não ganhou nada. Thorfinn infelizmente não se converteu ao cristianismo, mas a sua transformação de um guerreiro frio para uma pessoa que vive uma vida sem violência, uma vida de perdão e amor ao próximo, reflete muito bem as mensagens cristãs da Bíblia. Ele passou a rejeitar a violência a todo custo. Thorfinn acabou sendo capturado durante a crise existencial e foi vendido como escravo. A sua mente estava tão destruída que ele não resistiu ou tentou fugir. Ele acabou trabalhando como um lavrador de fazenda. É curiosamente na escravidão que ele começa a encontrar um novo propósito e descobre o valor da vida. Ele acaba mudando sua mentalidade por meio de suas ações. Thorfinn se tornou um guerreiro pacifista. Ele nunca revida, ele nunca aprendeu a lidar com a dor sem responder com ódio. No final de tudo, Thorfinn acreditou que força era tudo. Ele cresceu acreditando que, para ser um grande viking, precisava derramar sangue, lutar e matar os inimigos. Mas a realidade foi muito diferente e bem mais cruel do que ele pensava, pois a vingança apenas o consumiu, deixando um vazio. No fim, ele fez tudo ao contrário que o seu pai disse e queria para ele. E não é muito diferente do que acontece com a gente. Às vezes nós damos mais importância daquilo que sentimos e queremos do que aquilo que é verdadeiro e eterno. E eu vou dizer uma coisa pra vocês: Vinland Saga é um dos meus animes favoritos. O que mais me impacta não é só sobre batalhas épicas ou cenas de ação, mas como o anime consegue sair de uma história de vingança e transformar isso em algo muito maior. No começo eu até achava que seria só mais uma obra focada em batalhas e ação, mas ele quebra completamente a expectativa. O Thorfinn é sem dúvida um protagonista com um baita desenvolvimento. A evolução dele não é forçada e nem rápida, pelo contrário, é muito real. Dá pra sentir o peso do que ele viveu, o peso das escolhas dele, principalmente o peso da culpa. E isso é o que mais me prende. Ele não é perfeito, ele erra muito, mas ainda assim busca mudar.
e isso me faz refletir sobre mim mesmo. Eu gosto muito de como o anime trata a violência. Ele não romantiza, pelo contrário, ele mostra as consequências, o vazio e a dor que fica. Não é sobre ganhar uma luta, é sobre o que aquela luta tira de você. E isso é pesado, mas ao mesmo tempo é necessário de entender. Uma frase que me marcou muito no anime é a ideia de que um verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada. E isso é absurdamente forte quando você compara com Jesus, porque Cristo poderia ter vindo com poder, com força e impondo domínio sobre todos, mas ele escolheu o caminho do amor, da humildade e do sacrifício. Isso vai totalmente contra a lógica do mundo e também contra a lógica que o Thorfinn viveu por tanto tempo. Outra coisa que me faz amar esse anime é como ele mostra que o verdadeiro inimigo não está fora, mas por dentro. Thorfinn luta contra si mesmo, contra o passado e contra a culpa. E isso é muito cristão. A maior batalha não é contra outras pessoas, mas contra o pecado dentro de nós. É uma guerra interna e diária. E o sonho de Vinland, aquilo não é só um lugar. Para mim representa esperança. Representa um mundo sem dor, sem violência e sem sofrimento. E isso bate diretamente com a promessa bíblica de um lugar restaurado, onde não há mais lágrimas, nem dor, nem sofrimento. No fundo, parece que o anime mostra algo que o cristianismo já fala há séculos. Todo ser humano carrega dentro de si o desejo por um mundo perfeito. Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado dessa reflexão sobre o anime, pois é uma obra que eu tenho uma grande paixão e eu gosto bastante. E se você que está assistindo esse vídeo não assistiu, cara, eu recomendo muito que você veja esse anime, porque ele pode te mudar de uma forma bastante surpreendente. Então veja Vinland Saga e depois volta aqui e me conta o que você achou. Então é isso, meus irmãos, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal porque isso me ajuda muito, e compartilha para algum amigo seu que precisa refletir sobre alguma mensagem bíblica e que por acaso também gosta desse anime. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.